Nesse vídeo a gente vai conversar sobre função do segundo grau e eu separei essa aula para a gente investigar o que esse coeficiente b, que é esquecido por muita gente, o que ele faz no gráfico de uma parábola. A gente vai descobrir aqui juntos qual a importância dele e além disso eu vou te mostrar no final dessa aula como é que você pode aplicar esse conhecimento em tipos de exercício para que você resolva e chegue na resposta certa de uma maneira bem mais rápida. Vou fazer esse exemplo para você no final da aula. Mas antes de mais nada, eu quero te falar uma coisa que é importante, eu enfatizo sempre isso com meus alunos. Você não deve se prender à letra, tudo bem? O fato de aqui ter um B, um C e um A, que é uma notação de costume nosso quando estuda a função do segundo grau, não significa que sempre vai ter que ser essa letra, ok? Então, não é o B que a gente vai conversar, e sim o coeficiente do X. Por que eu falo dessa forma? Porque aqui pode aparecer em algum exercício com outra letra sem ser o B e pode ser que você se perca um pouco. Então, por exemplo, se a gente se deparar no exercício com uma função do segundo grau dessa forma aqui, um nx² mais um nx mais p, por exemplo. Se você se prende muito à letra B, talvez você não saiba o que fazer aqui, não saiba o que essas letras significam. Mas o coeficiente que a gente vai conversar nessa aula e o coeficiente que você deve identificar aqui é esse mesmo coeficiente do x, que em cima está como b, embaixo está como n, mas é esse cara que vai fazer as funções que a gente vai discutir hoje, principalmente nessa aula. Tudo bem? Mas antes de a gente falar efetivamente desse coeficiente b, eu quero falar para você, ou melhor, retomar o que o coeficiente a e c representam no gráfico. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui para a gente introduzir o tema do B. Então, preparei uma animação para facilitar a nossa conversa e eu vou abrir ela aqui. Então, aqui nessa animação a gente tem uma função de segundo grau e eu quero que você preste atenção de início na expressão da função que eu coloquei, que representa essa parábola laranja, né? E nos parâmetros A, B e C que eu coloquei aqui também. E você vai ver que conforme eu altero esses parâmetros, a expressão da função aqui embaixo vai alterando e, logicamente, o gráfico também altera. Tudo bem? Então, eu quero que você fique de olho essencialmente nessas marcações em vermelho que eu fiz para vocês, para a gente fazer essa discussão. Então, vamos lembrar primeiro o que o A faz, certo? O A é esse parâmetro aqui e é nele que eu vou mexer. Esse A está associado com a concavidade da parábola. Então, veja. Aqui, esse A ele é positivo, certo? Ele está como 1,9. A parábola ela tem essa boca para cima, essa concavidade para cima. Vamos ver o que acontece se esse valor for negativo. Veja, quando ele fica negativo, aqui, a parábola fica com boca para baixo. Então, basicamente, essa seria a função do A no gráfico, tudo bem? E é claro que se o A for zero, essa função ela vai deixar de ser uma função do segundo grau e ela se torna uma reta, exatamente uma reta. Então é por isso que quando a gente está resolvendo exercício, estudando função do segundo grau, a gente impõe essa condição do A ser diferente de zero para que a função não deixe de ser do segundo grau. Porém, quando a gente discutir sobre o valor de B, eu vou voltar nesse fato de quando o A é zero, para a gente também relacionar o que o B faz com essa figura que a gente está vendo aqui nesse momento. Tudo bem? Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Então, essa é a função do A. Agora vamos retomar aqui qual que seria a função do C no gráfico, que é esse cara daqui. O C ele é até mais fácil de identificar, porque ele basicamente vai representar o valor do Y que a função cruza o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, se eu pegar esse valor de C e alterar, veja que a parábola ela não mexe muito, ela só desloca para cima se o C for positivo, ou se eu levar o C para baixo, ela vai deslocando para baixo, certo? Ou seja, se o C assumir um valor negativo, a parábola vai cruzar num ponto negativo do eixo Y. Basicamente é isso. E é muito fácil de entender por que isso é verdade, né? Se você olhar a expressão, aqui está como G, né? Vou usar a função G, mas pode ser a função F, tanto faz a notação. Se você pegar aqui e colocar G, o x valendo zero, veja aqui, o ax² vai embora, porque o x é zero. O b vezes x também vai embora, porque o x é zero. Sobra exatamente o c. Então, o valor da função, quando o x é zero, é o próprio c, que é
esse ponto daqui. Tudo bem? Então, essa é a função do C, também tão fácil quanto o valor de A. E agora que vem a grande pergunta, né? Qual é a função deste parâmetro B no gráfico? Para isso, antes da gente falar exatamente sobre ele, eu só quero lembrar um conceito de reta tangente, beleza? Então, a gente tem a função, eu vou colocar um ponto T aqui, que é um ponto qualquer da função, para você ficar de olho. E eu vou desenhar aqui também a reta que é tangente a esse ponto. Já você vai entender o que significa. Seria isso daqui, ó. Essa reta azul, eu vou até mexer um pouco nela, assim. Essa reta azul, ela vai ser sempre tangente a esse ponto específico que eu estou marcando. O que significa ser tangente? Significa que essa reta, ela vai encostar unicamente nesse ponto da parábola. Se eu tivesse uma reta assim, por exemplo, ela encostaria aqui e aqui. Então, deixa de ser uma reta tangente. Mas nesse caso, como ela está encostando nesse único ponto e ela não atravessa a função em mais nenhum outro ponto, a gente chama isso de reta tangente naquele ponto. Tudo bem? Então, conforme eu altero a posição desse ponto T, a reta tangente ela vai assumindo formatos diferentes, mas ela sempre se mantém como reta tangente. Tudo bem? Então, esse é o conceito de reta tangente. Já a gente vai entender por que ela é útil. Mas vamos voltar para o nosso material. Então, para a gente ter uma noção do que o B representa, a gente pode se lembrar dessa expressão aqui do x do vértice. O x do vértice ele é menos B sobre 2A, claro, usando esses parâmetros tradicionais aqui da função de segundo grau. Então, se a gente sabe o sinal do x do vértice, ou seja, a posição que ele está, e o sinal do A, a gente consegue concluir qual seria o sinal do B, através dessa expressão. Então, para facilitar, eu vou isolar o B aqui, e vai ficar como B que é igual a menos 2A que multiplica o x do vértice. Beleza? Então, vou fazer uma tabelinha só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer aqui. Então, eu vou colocar aqui o sinal do A, vou colocar aqui também o sinal do x do vértice e vou colocar como conclusão o sinal do B, tá? Para a gente ver o que vai acontecer. Então, são 4 situações aqui. 1, 2, 3, 4. E para facilitar, eu vou deixar mais ou menos desenhado aqui um gráfico para cada situação, né? Só para a gente ir discutindo o que acontece. Então, aqui seria o eixo Y e aqui seria o eixo X, tá? Então, na primeira situação, vamos supor aqui que o A seja positivo e o x do vértice seja positivo, beleza? Bom, nesse caso, o A ser positivo significa que a parábola tem concavidade para cima e o x do vértice ser positivo significa que ele está aqui, nessa região, certo? Então, posso desenhar como exemplo uma parábola desse tipo aqui, tudo bem? Então, aqui estaria o nosso x do vértice, certo? E o nosso A, ele está associado com a concavidade. Então, quando a gente olha para essa expressão, veja, o A é positivo e o x do vértice é positivo. Então, positivo com positivo deu positivo, só que eu tenho esse sinal de menos. Então, vai fazer com que, no final das contas, o meu B seja negativo, por causa desse sinal de menos aqui. Tudo bem? Tá, só que eu ainda não sei enxergar esse B aqui, mas eu só quero que você tenha isso em mente. O A é positivo, o x do vértice é positivo, o meu B é negativo. Beleza? Agora vamos olhar o A sendo positivo e o x do vértice sendo negativo. O que vai acontecer aqui nesse gráfico? Vai ser algo desse tipo aqui, certo? Eu tenho o meu x do vértice para esse lado aqui e a parábola ainda com a concavidade para cima. E aí, quando a gente olha nessa expressão aqui em cima, o meu A é positivo, meu x do vértice é negativo. E aí, mais com menos deu menos, com esse menos daqui, deu mais. Então, meu B vai ser positivo. Beleza? Agora a gente tem outras situações para ver. O A negativo, negativo, x do vértice positivo e o x do vértice negativo. Só que agora, ao invés de fazer o desenho, vamos olhar direto na expressão para a gente conseguir já ter uma noção do sinal do B. Então, por exemplo, se meu A é negativo, meu x do vértice é positivo, de novo, menos com mais dá menos.
com esse menos aqui vai dar mais. Então, meu B vai ficar positivo. Por último, se eu tenho aqui o A negativo e o x do vértice negativo, menos com menos deu mais, com esse menos deu menos. Então, esse seria o meu sinal do B. E agora, então, a grande revelação. O que é esse B? O que ele está mostrando para a gente no gráfico? Vou desenhar a situação 3 aqui para você ver. Na situação 3, a gente tem o A negativo, certo? Então, ele tem concavidade para baixo. A parábola tem concavidade para baixo. E o x do vértice é positivo. Então, seria algo desse tipo aqui, certo? Eu quero que você olhe, voltando àquele assunto de reta tangente, a reta tangente a este ponto daqui. Ela seria algo desta forma. Concorda? Veja que essa reta, ela é crescente. E, coincidentemente, o B é positivo. Então, beleza. Reta crescente, B positivo. Agora eu vou olhar a quarta situação, que é essa daqui. Que o A é negativo e o x do vértice é negativo. E aí, mais uma vez, eu convido você a olhar esse ponto e a reta tangente a ele. Claro que o meu desenho não é perfeito. Mas veja que essa reta, ela é decrescente e o B deu negativo. Tá, beleza. Então, já deu para ter uma noção que esse B está associado com o crescimento dessa reta nesse ponto aqui de cruzamento com o eixo Y. Vamos ver isso na animação. Agora, essa reta tangente que a gente tinha desenhado, eu vou fixar ela exatamente no ponto em que a função cruza o eixo Y, que é esse ponto daqui. Então, vou deixar ela paradinha lá, que é isso daqui, vou tirar esse ponto tangente. Então, agora a gente tem essa reta azul sempre tangente a esse ponto da parábola. Enquanto eu mexo o valor do B, eu quero que você olhe a inclinação dessa reta. Então, nesse momento, o nosso B ele é positivo e a reta ela é crescente. Se o meu B for ficando negativo, vamos ver o que acontece. A reta vai perdendo a inclinação, por enquanto ele ainda está positivo, e aí vira negativo. Virando negativo o B, certo? A reta decresce. Então, essa é a função do B. Ele representa o crescimento da reta tangente nesse ponto daqui. Essa é a ideia do B. Inclusive, veja como faz sentido quando o B for zero. Lembra que o fato do B ser zero, se a gente, de novo, retomar a expressão do x do vértice, menos b sobre 2a, se o B é zero, o x do vértice é zero. E é exatamente isso que está acontecendo. Olha, o x do vértice está exatamente em cima do eixo y. Então, nesse caso aqui, o x do vértice é zero. Só que o B também é zero, né? Ele está aqui em cima. E B ser zero significa que a reta não tem inclinação, né? Então, é exatamente o que está acontecendo. A reta ela é horizontal aqui. Uma reta horizontal, ela não tem inclinação, não tem o coeficiente angular dela. Então, é isso que acontece. Basicamente, o B ele é o coeficiente angular dessa reta tangente nesse ponto aí que eu marquei para vocês. Então, essa é a função do B. E claro que a gente sabe que, independente do valor do B, esse ponto ele é o ponto 0 para o x e C para o y, né? Que a gente viu já a função do C. Então, o B vai ser a reta tangente a este ponto aqui, sempre. Beleza? E aí tem uma coisa também que é curiosa que eu falei para vocês que é retomar. Vamos olhar o valor do A. Se o A ele assumir um valor que é zero, ou seja, vai deixar de ser uma função de segundo grau, veja o que acontece. Ele fica exatamente em cima dessa reta tangente. A função agora, ela vai assumir esse formato daqui, quando o A for zero. E essa aqui vai acabar sendo exatamente a expressão da reta tangente naquele ponto lá que a gente viu. Então, conforme eu mexo o valor do B, eu mexo também a inclinação da reta, que é o que sobrou da função quando não tem o A. Então, claro, que aqui já deixou de ser uma função do segundo grau, mas ela assumiu o formato daquele ponto da reta tangente. Isso é interessante. Se eu mudar o valor de A agora, deixar de ser zero, ela sai daqui, ó, tá vendo? Isso que é curioso também. Beleza? Então fica aí uma dica interessante. Caso você queira saber qual é a expressão da reta que cruza nesse ponto da parábola,
é exatamente bx mais c. Agora vamos fazer um exercício para você ver quão poderoso é esse conceito e depois do exercício eu vou dar uma justificativa mais avançada do motivo do B ser essa inclinação da reta, beleza? Então vamos lá. Então esse aqui é o exercício, vamos ler juntos aqui, ó. Considere a representação gráfica da função, que é esta daqui, a expressão dela, com m e n reais, e ele diz que é uma parábola com, informação importante agora, hein? Ordenada do vértice maior do que n. E ele também dá essa relação aqui, que m vezes n é maior que 1/4, e ele quer saber o gráfico dessa função com essas informações. Primeira coisa que muita gente vai negligenciar, que é exatamente olhar o valor do b que a expressão da função já está te dando. Veja que neste caso aqui a gente já tem o valor do b, e o b é exatamente menos 1, certo? Se o b é menos 1, significa que no cruzamento da função, que aquela reta tangente no eixo y, ela é decrescente, ela tem uma cara desse tipo aqui. Então, quando eu olho cada uma das alternativas, ó, esse aqui é o ponto tangente. Se eu traçar a reta tangente, ela é crescente. Então, isso aqui está fora, não é essa função. Aqui também, ela é crescente, ó, então está fora também. Nesse caso, já faz sentido, ela é decrescente, então pode ser. Aqui, a reta também é decrescente. E aqui, a reta também é decrescente. Então, beleza. Já consegui eliminar duas alternativas com essa ideia do B. Vou até apagar aqui as retas tangentes. Agora, vamos olhar essa informação em amarelo. Ele diz que a ordenada do vértice, o que é a ordenada do vértice? É o y do vértice. É maior do que n. O que é o n, que a gente viu na aula também? O n é o ponto em que a função cruza o eixo y. Então, se a gente for marcar aqui, esse seria o n, esse seria o n, esse seria o n. E o vértice da função estaria aqui, né? Aqui a gente tem o vértice, aqui a gente tem o vértice, aqui a gente tem o vértice. Então, se eu olho essa expressão daqui, ó, o que ela diz? Ela diz que o y do vértice é maior do que esse ponto, é maior do que o n. Ou seja, o ponto verde tem que ser mais alto do que o ponto vermelho. Concorda? Isso acontece em uma situação, que é exatamente essa daqui. Aqui o ponto verde está maior do que o ponto vermelho. Aqui ele está mais baixo e aqui ele está mais baixo, certo? Então a resposta do exercício é exatamente a alternativa C. E acabou o problema. E eu não sei se você reparou, mas a gente não usou esta informação daqui, porque a gente usou a informação do B, que é muitas vezes deixada de lado. E quando você faz isso, no caso desse exercício, a gente matou ele de forma bem mais simples. Beleza? Então fica aí uma dica da importância de usar o valor do B, de conhecer o que ele faz no gráfico. Por último, então, só para eu justificar para vocês de uma forma mais avançada, isso é só para quem tem interesse mesmo de ver por que o B é a inclinação daquela reta. Para a gente justificar dessa forma, a gente vai precisar lembrar do conceito de derivada, tudo bem? Que a derivada, ela representa a inclinação da reta tangente em determinado ponto. Então, quando a gente tem a função do segundo grau, que no caso é ax² mais bx mais c, e a gente deriva essa função, aqui a gente vai ter 2ax mais b, tudo bem? Claro, meu objetivo aqui não é ensinar a derivada, por isso que recomendo que veja essa explicação para quem já tem uma noção do que é derivada. Então, essa é a derivada da função, então, ou seja, ela vai representar a inclinação da reta para determinado valor de x. Como a gente viu lá, no caso em que o x for zero, é exatamente o ponto que a função está cruzando o eixo y, certo? Então, eu vou pegar a inclinação dela quando o x for zero. Então, vou colocar zero aqui. Veja que quando o x for zero, isso daqui vai dar zero. Então, a única coisa que sobra é o b. Então, o b ele vai ser aqui, como eu falei para vocês, essa inclinação da reta tangente ao ponto 0 e c, que é o ponto em que a função cruza o eixo y. Tudo bem? Então,
Então isso aqui diz para a gente exatamente a inclinação da reta. E aqui então está demonstrado de uma outra forma, porque que é exatamente o valor do B, a inclinação da reta. Beleza? Então espero que tenha justificado, que você esteja satisfeito em conhecer a utilidade desse parâmetro B numa função de segundo grau, e você viu que ele é extremamente útil em algumas situações. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal também para você receber os próximos conteúdos que a gente vai postar aqui. Toda semana tem vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar vocês também. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.